Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Essa é a segunda parte da aula sobre estratégias empresariais e nesta aula a gente vai detalhar um pouco mais as análises que a gente sugeriu na aula anterior, na primeira parte desse tema. Bom, em primeiro lugar, a gente vai retomar um pouquinho a questão da análise estratégica para a definição aí de toda a política que vai ser adotada pela empresa, tanto para a elaboração aí dos projetos de viabilidade econômica, como a sua execução e implementação de fato dentro da organização. Então, em primeiro lugar, a gente vai trabalhar com as questões de análise ambiental. Primeiro, análise ambiental externa, que vai fazer uma avaliação justamente do contexto macroeconômico, das características microeconômicas, na qual o projeto vai estar inserido, seja por um novo produto ou por um novo serviço que vai ser ofertado por uma empresa já existente ou por um novo negócio, não importa. E depois, como é que a gente se baseia nesses resultados, nessa análise ou nesse estudo, para realizar aí uma análise ambiental interna, ou seja, quais são as capacidades, os pontos fortes e os pontos fracos da organização empresarial para fazer frente a esse ambiente externo que foi estudado anteriormente. Bom, aqui a gente tem, a partir da nossa referência dessa semana, que é o capítulo 2 lá do livro do Nelson Casarotto Filho, a elaboração de projetos, é que a gente tem uma sugestão de um modelo para fazer essa análise ambiental externa. Então, quais são os componentes dessa análise, que vai ser basicamente o que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, tanto a análise ambiental externa quanto a análise ambiental interna. Então, aqui a gente tem a seguinte sugestão. Em relação à análise ambiental externa, o autor sugere que a gente inicie pela análise do meio ambiente, e aqui não pode envolver naturalmente a questão ambiental, ecológica, mas essa ideia do meio ambiente é o contexto mais amplo, do ponto de vista econômico, social, cultural, enfim, a gente já vai ver algumas dimensões de análise em que o projeto vai estar inserido. E depois, que é um estudo mais abrangente, mais macro, vamos dizer assim, essa análise do meio ambiente, a gente parte para um segundo estudo, que seria a análise da indústria, e depois a análise de mercado. Então aqui eu acho que convém a gente ressaltar a diferença, que está implícita aqui, ela não está explícita, que é essa separação de indústria e mercado. Então, na economia, nós tratamos como conceito o mercado sendo um conjunto de consumidores e produtores de um determinado bem e serviço. Então, o mercado vai ser composto por essas duas partes, vamos dizer assim, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda. Já uma indústria, ela vai representar um conjunto de produtores de um determinado bem ou serviço, ou de bens e serviços que são similares entre si. Então a gente pode falar na indústria automobilística, na indústria alimentícia, na indústria de bebidas e assim por diante. Então a gente tem um conjunto de produtores que fornecem um determinado bem ou serviço que são, de certa forma, substitutos entre si, ou muito relacionados entre si. Aqui, para fins dessa separação, e a gente está trabalhando com vários autores, então é sempre importante ter muito claro qual o conceito que está sendo utilizado em cada um. Nessa análise da indústria, que está sendo apresentada nesse modelo, basicamente é um estudo da oferta e também da cadeia de fornecedores. Então, é claro que a gente vai ter mais adiante uma análise da competitividade, que detalha um pouco mais isso. Mas quando a gente fala da indústria, estudo da indústria, a gente está olhando justamente para o setor de atividade, onde o projeto, a empresa vai estar inserido, e olhando a perspectiva de quem já produz naquele mercado, quem são os fornecedores potenciais, os concorrentes e assim por diante. E aí, quando a gente vai para a análise do mercado, essa concepção de mercado, ela vai focar muito na análise dos clientes, que podem ser consumidores finais ou pode ser outras empresas, ou mesmo aquisições governamentais. Então, o próprio governo também pode se conformar aí como um demandante. Então, basicamente, essa análise de mercado ela se refere a como é que o produto ou serviço vai chegar para atender a demanda, que é o alvo do projeto. E além disso, a gente tem uma chamada análise de competitividade,
que basicamente vai estar baseado aqui no modelo das 5 forças de Porter, né? A gente vai discutir um pouquinho mais adiante, mas eu também deixo lá nas sugestões, né, no Saiba Mais da UFPR Virtual, alguns links, né, de vídeos complementares, e um deles é justamente sobre essa ideia, né, essa concepção das 5 forças de Porter para analisar o ambiente, né, concorrencial. Bom, então esse esqueminha aqui vai mostrando uma sequência lógica de estudos que a gente vai realizando, e os resultados de um estudo vão servindo aí de subsídio para os estudos posteriores. Então a gente vai trabalhar um pouquinho cada um deles na sequência. Bom, com relação, né, a essa análise do meio ambiente, que é a análise mais abrangente, né, a gente tem algumas dimensões possíveis, né? Uma delas é a tecnológica, que aparece aqui no alto, né? Então vocês vejam que eu coloquei na forma de conjuntos, né, que podem se complementar ou se sobrepor, justamente porque a gente pode ter questões, né, que vão se sobrepondo. Uma inovação tecnológica ela pode também ter transformações no âmbito, né, do próprio sistema econômico, pode trazer soluções ecológicas, pode implicar em mudanças culturais ou atender anseios de mudanças culturais, como, por exemplo, eu acho que eu mencionei na última aula, né, alimentações mais saudáveis, ou que tem um sistema de produção sustentável e assim por diante, né? Então, por isso que a gente pode ter dimensões que vão se sobrepondo, né, ou que tem implicações em outras dimensões que são colocadas aqui como sugestão pelo autor que a gente está estudando agora. Então a gente tem as questões governamentais associadas às políticas, às tendências, né, de mudanças regulatórias, seja em relação ao meio ambiente, a direitos trabalhistas e coisas do gênero, né, que vão ter consequências aí para aumento, redução, né, da atratividade numa determinada localidade, para a realização de investimentos produtivos, né, e assim por diante. Tem a dimensão econômica, ecológica, como a gente falou. Uma questão demográfica, que é bastante importante, né, que é o crescimento populacional, qual é a parcela da população que está no mercado de trabalho, uma transição demográfica, novas pessoas, né, mais idosas, pessoas mais jovens, enfim, né, tudo isso vai implicar também em mudança nos hábitos de consumo, ou mesmo nas necessidades de consumo, que podem condicionar aí o crescimento futuro do mercado. Tá? Então todos esses elementos aqui fazem parte, né, de uma análise mais abrangente. Então, a gente pode pensar numa situação, né, que vai comportar praticamente todas essas dimensões. É o caso de uma empresa, né, que vai investir em outro país. Né? Seja uma empresa brasileira que vai, por exemplo, investir num projeto na China, né, que tem uma realidade, uma cultura, questões governamentais e legais muito distintas, né? Ou vice-versa, né? Uma empresa chinesa, uma empresa coreana, enfim, que deseja instalar, né, uma planta produtiva ou mesmo comercializar novos produtos e serviços no país. Né? Então, todas essas questões são analisadas para a decisão, né? Ou seja, elas vão auxiliar esse processo de tomar decisão para verificar se um país, né, naquele determinado momento em que o projeto está sendo colocado, ele é interessante ou não para se realizar o investimento. Tá? Bom, o segundo nível, que é o da análise da indústria. Então, aqui a gente vai ter uma série de elementos a serem analisados. Né? Então, a gente pode ter, por exemplo, uma categoria de subdivisão da indústria. Então, eu mencionei o caso da indústria automobilística. Então, dentro da automobilística, a gente também tem subdivisões. Né? Então, eu tenho a montagem, né, dos veículos, que é uma divisão, mas eu também tenho a produção de autopeças. Tá? Então, isso também ajuda a definir exatamente onde, né, o projeto vai se enquadrar. Além disso, eu posso ter a produção de veículos de passeio, veículos utilitários, ou mesmo caminhões e outros equipamentos de transporte. Então, vejo que são subdivisões da indústria que vão direcionando, né, quem são os clientes, qual é o perfil, né, a expectativa de crescimento, quem são os competidores. Né? Então, essa demarcação da subdivisão dentro da indústria, né, era muito importante para que a gente possa fazer análise dos outros elementos. Então, na sequência, a gente tem aqui a estrutura. Basicamente, a estrutura concorrencial. Né? É um mercado que tem muitos competidores, a competição se dá via preço, via qualidade de produto. Então, essa estrutura de mercado, que é uma estrutura da concorrência, basicamente. Que eu imagino que vocês já devam ter visto aí em disciplinas como economia industrial ou outras, né, que tratam desse tema, como a própria microeconomia. Tá? Além disso,
Análise da estrutura de custos, né? Quais são os custos mais relevantes, custo de investimento, os custos associados à produção do país, custo de trabalho, aquisição de matérias-primas, energia, etc. Uma análise, né, dos canais de distribuição. Então, a gente pode ter essa distribuição, por exemplo, como acontece no país para mercadorias, né, muito baseada em rodovias. Então, isso vai implicar na escolha majoritária, por exemplo, por entregas por caminhões, mas a gente pode ter alternativas dependendo da localidade, né, usar os portos ou mesmo as ferrovias, ainda que de maneira mais limitada, no caso brasileiro. Então, aqui são elementos, né, que também fazem parte desse estudo da análise da indústria. A questão do próprio desenvolvimento e crescimento dessa indústria, né, nos aspectos aí, como é que tem se comportado nos últimos anos, tendências, né, de desenvolvimento e crescimento futuro, seja a questão do desenvolvimento tecnológico, a questão de mudança no perfil aí da produção e da entrega dos produtos aos clientes e assim por diante. Há um aspecto do ciclo de vida, né, que é a concepção do ciclo de vida do produto. Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas basicamente a gente tem essa concepção de que os produtos eles têm um ciclo de vida, né? Então tem uma introdução no mercado, se eles são bem sucedidos eles passam a ser consumidos de maneira mais massiva, vamos dizer assim, até que eles chegam num nível de maturidade e a partir de então eles começam a declinar em termos de venda e de rentabilidade, né? À medida que eles vão sendo substituídos por outros produtos. Então, é muito importante também fazer análise, né, de qual é o produto que a empresa está querendo oferecer ou do serviço e em que fase do ciclo de vida esse produto ou serviço se encontra atualmente. Tá? Outras questões importantes é a própria tecnologia e a velocidade da mudança tecnológica, a capacidade da própria empresa e das empresas concorrentes em participar dessa corrida tecnológica, se é um mercado, né, que tem mudanças muito rápidas, como é o caso da informática, eletrônica de uma maneira geral. Né. Questões de infraestrutura, principalmente se vai envolver aí a distribuição a longa distância, exportações, importações, uma questão bastante importante, ou mesmo da própria produção industrial, né, dependendo de onde o projeto vai procurar localizar e a planta produtiva, e outros aspectos associados à possibilidade de cooperação com clientes, com fornecedores ou mesmo com outras empresas concorrentes. Então, é muito comum a gente observar que empresas concorrentes no determinado mercado façam alianças estratégicas de maneira permanente ou temporária, que é o mais comum, né? O caso de fazer uma aliança temporária para desenvolvimento de um produto, né, ou para melhoria de um processo produtivo, que ambas, né, tendem a ser beneficiadas e vão repartir, né, os benefícios dessa ação conjunta. Tá? Então, a análise da indústria ela abre aí um rol, né, de dimensões, de aspectos que devem ser estudados, né, e quanto mais bem compreendido forem esses fatores, né, mais fácil é elaborar um bom projeto de pesquisa que permita, né, estabelecer o posicionamento estratégico no primeiro momento e depois, né, tudo que vai ser necessário em termos de investimento, projeções de venda, os riscos associados ao projeto, para então a gente chegar no objetivo fim dessa disciplina, que é elaborar a análise de viabilidade econômica e financeira do projeto. Bom, indo para o terceiro elemento, né, dessa análise, vamos dizer assim, estratégica, é a questão da análise de mercado. E aqui, seguindo a sugestão do autor, a gente está dividindo em uma análise quantitativa, né, que diz respeito basicamente ao volume de vendas, aos preços e à participação de mercado dos concorrentes, né, ou dos diferentes produtos. Então a gente pode fazer também essa análise por produto. Em termos de participação relativa, né, no consumo total ou na aquisição total, né, se é governo, se são empresas e assim por diante. Então essa análise quantitativa ela vai trazer indicadores mais básicos sobre o comportamento do mercado, né, pensando principalmente no lado da demanda. E também tem um outro item, né, de análise que ela vai envolver também aspectos quantitativos, como preço, né, enfim, outros aspectos que podem envolver um procedimento de análise quantitativa, mas também vai trazer, né, questões qualitativas para serem analisadas. Tá? Então aqui eu estou trazendo essa ideia, né, dos 4 P's do marketing, que é justamente essa ideia do estudo de mercado, a partir, né, principalmente uma contribuição da área da administração, em que foca, né, nesses 4 elementos, que é posicionamento do produto, qual é o produto que vai ser colocado no mercado, né, quais são as características específicas, sua aceitação e assim por diante.
Depois, qual é o preço ou a política de preço que vai ser adotada, né, no projeto ou pela empresa. Como é que vai ser a promoção, né, desse produto, desse serviço, em termos de publicidade e propaganda, principalmente. Né? E aqui a praça, né, seria os pontos de venda. Né? Então, se ele vai ser vendido no varejo, no atacado, ou se vai ser, né, venda totalmente online, e aí vão ser contratados empresas transportadoras terceirizadas, ou mesmo via correios para fazer entrega para os clientes. Né? Então, são alguns aspectos importantes, né, do estudo de mercado, que é justamente analisar quais são as preferências do consumidor, como é que o produto vai se posicionar em relação à sua qualidade, né, o seu nicho de mercado, o preço, como é que ele vai ser divulgado e como é que ele vai ser distribuído, né, como é que esse produto chega de fato ao consumidor final. Então, esses são elementos importantes aqui para a análise de mercado. E, naturalmente, as decisões, né, que sejam tomadas aqui na análise de mercado, ou as indicações que sejam feitas, elas vão ter implicações em termos de estrutura organizacional necessária e de investimento a ser realizado para fazer com que esse produto chegue no mercado. Então, isso também vai ter um desdobramento econômico-financeiro posterior, que serve, né, de base para a análise da viabilidade econômica do projeto. Bom, então a gente viu esses elementos, né, da análise ambiental externa, ou seja, análise do meio ambiente, da indústria e do mercado, e tudo isso vai fomentar, né, ou vai trazer informações relevantes para fazer uma análise ambiental interna, ou seja, qual é a potencialidade ou as limitações da própria organização para fazer frente a esse cenário que foi estudado e desenhado a partir da análise ambiental externa. Então, o objetivo, basicamente, da análise ambiental interna é identificar as forças, né, da organização para enfrentar as ameaças ou mesmo para aproveitar as oportunidades de negócio que aparecem, né? E também identificar quais são as fraquezas da empresa que ela precisa sanar. Né? Então, naturalmente, né, se ela tem uma série de dificuldades, principalmente em relação aos concorrentes, né, sejam os concorrentes efetivos ou potenciais, ela precisa tomar algumas ações para resolver esses problemas. Né? Senão, ela corre o risco de ser marginalizada do mercado. A análise interna ela é dependente da análise externa, então ela necessariamente segue essa ordem lógica de ser realizada posteriormente, porque eu só consigo identificar em que eu sou bom e em que eu sou ruim a partir do momento que eu confronto, né, com uma realidade externa já estudada. Tá? E a ideia é que a gente possa contrapor cada fato do ambiente externo com o ambiente interno. Tá? Então, cada dimensão analisada, a questão tecnológica, por exemplo, eu vou confrontar com as capacidades da minha organização. Então, eu tenho domínio sobre a tecnologia, ou eu vou ter que comprar essa tecnologia de alguém, ou eu preciso aprender a usar essa tecnologia caso eu ainda não domine. Então, existe uma série de elementos que a gente vai trazer como relevantes, né, do estudo do ambiente externo e vai confrontar com as capacidades que a organização possui. Então, por exemplo, uma empresa que está iniciando, um novo negócio, provavelmente ela vai ter pouca experiência na produção, na distribuição, na comercialização. Então ela vai tentar verificar quais são os aspectos importantes do negócio e quais capacidades ela precisa desenvolver. Então, às vezes ela vai precisar, por exemplo, contratar, né, uma pessoa que trabalhou anos, né, para a indústria ou para a empresa concorrente, porque ela possui a experiência, o contato com os fornecedores, com clientes, ela conhece o mercado. Isso vai, vamos dizer assim, sanar uma fraqueza, né, pela falta de expertise ou de experiência dos, né, gestores do novo negócio. Então, às vezes, trazer pessoas que já têm essa experiência para um novo empreendimento é uma forma de compensar as fraquezas da organização. Bom, aqui a gente vai ter alguns elementos, né? Então a gente tem uma matriz que faz justamente essa vinculação do que foi avaliado, né, na análise externa com aquilo que a gente precisa levantar em termos de análise ambiental interna. Então aqui a gente vai ter alguns fatores de competitividade. Nós já veremos na sequência, né, quais são esses fatores de competitividade, mas, por exemplo, aqui eu tenho os entrantes potenciais, ou seja, não necessariamente os que já estão atuando no mercado, mas empresas que poderiam vir a ingressar num determinado mercado que eu estou interessado. Tá? Então, a partir da análise externa, eu vou trazer algumas conclusões sobre isso e vou confrontar, né, com os pontos fortes e os pontos fracos
que a organização possui. Tá? E é interessante, nessa sugestão aqui, sempre indicar quais soluções são factíveis para os pontos fracos. Tá? Então isso vai mostrando, né, essa ideia de a gente fazer uma amarração, né, de todos os elementos que a gente verificou do ponto de vista da análise ambiental externa com os aspectos da organização e indicar soluções, né, que podem ser tomadas no caso dos pontos fracos. Isso para cada fator, né, que a gente vai analisar de competitividade. Então esses fatores de competitividade, que fazem parte lá daquele modelo de 5 forças de Porter, a gente já vai ver na sequência. Bom, além disso, tá, a gente pode estabelecer, né, as estratégias competitivas ou estratégias de produtos-mercado com base, né, naquilo que a gente viu na aula anterior, ou seja, quais são as estratégias competitivas, as genéricas ou aquelas mais específicas de produto e mercado, confrontando justamente esses fatores, né, que a gente já vai ver na sequência de competitividade e trazendo uma síntese aqui da análise ambiental interna e externa. Então, fazendo essa amarração. Né? Então, em relação aos potenciais competidores, né, que podem ingressar nesse mercado, né? Que tipo de estratégia competitiva eu vou utilizar? Vai ser uma estratégia de liderança de custo, uma estratégia de foco, diferenciação do produto e assim por diante? E como é que eu vou atuar, né, em cada um dos mercados de acordo com aquelas unidades estratégicas de negócio? Tá? E assim para cada um dos elementos. Né? Então aqui a gente vai montando uma espécie de matriz, né, para ir amarrando, né, ou para ir avaliando qual estratégia competitiva vai ser mais adequada, né, considerando os resultados, tanto da análise ambiental externa como da análise ambiental interna. Tá? Bom, além disso, a gente deriva, vamos dizer assim, né, dessa análise interna e externa, as chamadas políticas, tá? Aquilo que vai direcionar as estratégias da empresa. Basicamente, as políticas elas vão ser parâmetros, princípios ou orientações de conduta, procedimentos, né, ou tomada de decisão empresarial. Então, basicamente, a partir da análise, né, do ambiente, vão se estabelecer as macroestratégias. E isso vai se refletir na formulação de políticas dentro das organizações, que podem ser políticas gerais ou políticas específicas. Né? Então a gente vai ter lá as políticas de negócio, né? Qual que vai ser a política geral, né, para investimento e atuação no mercado. E a gente pode ter também políticas gerais em termos de direção, como é que a empresa vai ser dirigida, e de gestão, como é que vai ser a gestão, né, dos processos, das pessoas e assim por diante. Tá? Além disso, a gente pode ter as chamadas políticas específicas, que aí vai estar vinculado a alguma função, né, ou setor dentro da empresa, ou por unidades de negócio, como a gente discutiu na aula anterior. Né? Então pode ser que, se a gente tem negócios distintos dentro de uma mesma organização, né, cada unidade estratégica de negócio, como o próprio nome diz, né, vai requerer uma política específica. Tá? É claro que se faz parte do mesmo grupo econômico, a gente vai ter uma política geral, tá? e os ajustes, né, as especificidades vão ser consideradas de acordo com o mercado que a empresa, cada unidade, né, de estratégia de negócio está atuando, ou cada linha de produtos que ela está oferecendo. Tá? Bom, a partir dessa política, né, a gente entra de fato aí na definição das estratégias. E aqui eu quero trazer, né, só para complementar um pouquinho aqueles quadros anteriores, a ideia das 5 forças competitivas de Porter. Tá? Então, basicamente, essa análise da competitividade ela vai comparar, né, os potenciais, os pontos fracos, né, da empresa em combinação com o que ela avaliou na indústria, no mercado e assim por diante. Então, basicamente, a gente tem aqui uma análise de quem são os competidores e quais são as estratégias que esses competidores adotam. Então eu vou ter provavelmente empresas que vão focar na oferta de produtos a preços mais baixos, outro em produtos, né, de maior qualidade, vão trabalhar a reputação de marca ou coisas do gênero. E eu tenho que estabelecer também como que o meu projeto vai se posicionar perante os demais competidores. Além disso, a gente tem aqui uma relação de poder com fornecedores e com clientes. Né? Então, em que medida os fornecedores, né, eles têm um poder sobre os seus competidores. Então, pode acontecer
de muitas vezes, né, a empresa ela ser refém, né, porque os fornecedores, né, eles têm um poder de barganha maior, porque são grandes corporações, eu sou uma pequena empresa revendedora de um determinado produto, então meu poder de barganha com o meu fornecedor tende a ser menor, então não necessariamente a relação com os fornecedores, tá, ela é uma relação simétrica, vamos dizer assim, em termos de poder, né, então é importante avaliar isso. Capacidade de influenciar ou de fazer com que os fornecedores concedam, né, descontos, que atendam os requisitos de qualidade, né, que você está se propondo no seu projeto. Então é um item importante para analisar a sua competitividade. E também a relação com os clientes, né, na medida que você consegue também um bom poder de barganha com os seus clientes. Vamos pensar o caso dos pequenos agricultores familiares que vendem, né, para as grandes redes de supermercados. Né. Então provavelmente a capacidade de barganha deles com esses clientes é muito pequena, né? Ou seja, a capacidade de impor preços, de estabelecer frequências de entregas, né? Então é muito mais provável que eles sejam dependentes, né, das encomendas, da decisão e até das políticas de preço meta que essas grandes redes de mercados impõem, né? Se não de maneira direta, ou de maneira indireta através, né, da aquisição por meio de leilões ou coisas do gênero, tá? Então esse também vai ser um elemento importante para determinar qual é a competitividade da empresa e qual a capacidade que ela tem de barganha e de estabelecer em última instância, né, as características do seu produto e qual é a margem, né, que ela vai poder oferir, margem de lucro sobre cada item vendido. E um outro elemento interessante de ser analisado é a possibilidade de produtos substitutos, né, sejam os produtos que já estão no mercado e aqueles que podem entrar no mercado e substituir, tá? Os que já estão e aquele que a gente está colocando à venda. Tá? Então a gente pode pensar, por exemplo, com o advento das nuvens, né, esses grandes servidores em que a gente pode hospedar os nossos arquivos, não faz muito sentido a expansão da capacidade de memória dos computadores pessoais, seja notebooks ou computador desktop. Tá? Por outro lado, é muito interessante desenvolver os equipamentos que funcionam como servidores, né, que hospedam os arquivos na nuvem. Tá? Então, ou seja, por mais que a gente coloque os nossos arquivos na nuvem, né, existe um hardware que dá suporte, que recebe, né, que armazena esses arquivos. Então, isso pode impactar, né, os fabricantes de disco rígido para computadores, e em prol, né, daqueles que oferecem os equipamentos, né, para grandes servidores para hospedar os arquivos. Né. Então, pode ser que uma empresa ela seja capaz de migrar de um produto para o outro, né, então isso seria um ponto forte, mas pode ser que uma empresa ela tenha se tornado tão especializada na produção de discos rígidos que ela não tem a expertise ou a capacidade de fazer essa migração. Então, isso se constituiria num grande perigo para o seu negócio. Tá? Então esses são os elementos, tá, que eu também vou deixar um vídeo, como eu mencionei, né, complementar, para vocês entenderem um pouquinho mais. Tá? Então são aspectos que não só fazem parte da formulação da estratégia, né, do projeto ou do negócio, mas que também trazem informações relevantes para os estudos que a gente vai ver na sequência. Né? Então, à medida que a gente for avançando na disciplina, a gente vai construindo, né, um modelo, vamos dizer assim, de um bom documento. Né, um documento que vai constar lá quais são os estudos relevantes para a gente fazer um projeto de viabilidade. Né. Então, esse estudo de mercado, estudo da indústria, estudo de oferta e demanda e fornecedores, né, são elementos que vão naturalmente estar contidos ali porque eles servem de base para a gente fazer as projeções financeiras e econômicas posteriores. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui são diferentes conceitos e linguagens, porque a gente está trabalhando com autores distintos. Tá? Então, é importante a gente ter em mente que cada autor ele tem uma perspectiva, né, de como se deve fazer um projeto de viabilidade econômica, mas a gente precisa também sempre estar muito ciente, né, do que cada autor está colocando dentro de um determinado conceito, para que a gente possa se organizar e depois, né, apresentar os estudos de uma maneira lógica, construindo passo a passo, para que a gente possa chegar aí no objetivo final, que é a formulação de um projeto que permita avaliar a viabilidade econômica ou financeira, né, de um determinado empreendimento em questão. Bom, então, para essa semana, como eu já havia mencionado na aula anterior, né, vocês devem ler o capítulo 2 do livro do Nelson Casaroto Filho, Elaboração de Projetos Empresariais.
E também eu recomendo que vocês assistam os vídeos complementares que estão disponíveis lá na UFPR Virtual. Desejo a vocês uma excelente semana de estudos e nos vemos na próxima aula.